Professor José Roberto discutindo a respeito das teorias linguísticas com base no nosso livro Linguística, outra introdução, bem como um outro livro que eu organizei intitulado Teorias Linguísticas, que você pode ter acesso e pode ver como conseguir através aí das descrições deste vídeo. E inicialmente, eu gostaria de dizer que hoje nós vamos abordar a questão dos paradigmas nos estudos linguísticos. Mas o que é que nós queremos dizer por paradigmas? Então, essa palavra paradigmas, ela significa modelo, padrão. E esse termo foi utilizado com muita propriedade por um pesquisador, um teórico das ciências, também físico, cujo nome é Thomas Kuhn, e ele publicou um livro que foi traduzido para português com o título de Estrutura das Revoluções Científicas. Neste livro, o Thomas Kuhn faz um levantamento, um apanhado histórico das ciências, e ele chega à conclusão de que o que existe nas ciências são modelos, são paradigmas a partir dos quais determinada comunidade científica se orienta, resolvendo, por assim dizer, quebra-cabeças. E esses quebra-cabeças são montados a partir de um padrão, de um modelo, e que isso, de certo modo, determina a maneira, o modo dos cientistas olharem ou tentar resolver ou solucionar determinado problema, determinada situação que precisa ser resolvida. Então, o Thomas Kuhn, ele destaca que dentro desses paradigmas, e um paradigma surge em relação a um outro a partir de determinadas crises científicas, quando determinados cientistas, pesquisadores, não se adequam mais ou observam algum limite em relação a aquele modelo, aquele padrão, aquele paradigma para solucionar um problema que lhe é posto. Em relação aos estudos linguísticos, nós gostaríamos de destacar aqui rapidamente, de forma concisa, objetiva, dois paradigmas fundamentais dentro dos estudos da linguagem. O primeiro deles é o paradigma estruturalista, um paradigma estrutural que pressupõe que a língua é estrutura. Então, esse paradigma ele é determinado por uma percepção positivista da realidade, e o principal representante desse paradigma é o Ferdinand de Saussure, que foi um linguista genebrino, suíço, que é dele a declaração de que a língua ela é moldada por uma estrutura, e aí se remete à noção de sistema, e a própria língua, o termo mais propriamente utilizado em francês é o termo langue. Então, a langue é esse sistema, é essa estrutura. E essa percepção do Ferdinand de Saussure vai influenciar, vai ser o paradigma que vai nortear uma série de outros estudos linguísticos que vão dar continuidade a essa perspectiva a partir dessa noção, desse modelo de que a língua é eminentemente um sistema em si mesmo. Portanto, esse sistema ele é um sistema abstrato e que desconsidera, portanto, a fala parrólica, é o termo utilizado pelo Ferdinand de Saussure, bem como a linguagem como um todo, por ser essa, segundo o próprio Saussure, no seu livro, ou no livro póstumo, o curso de Linguística Geral, que nós vamos falar dele a respeito em um vídeo mais adiante. Então, por enquanto, é importante destacar que a língua é um sistema abstrato, imanente em si mesmo, de tal modo que o Ferdinand de Saussure desconsidera os aspectos históricos, portanto diacrônicos, desconsidera a linguagem como um todo, por considerá-la heteróclita e multifacetada, e bem como a própria fala.
Um outro modelo que surge, um outro paradigma que surge em relação aos estudos linguísticos é o gerativismo, inaugurado por Noam Chomsky, e que é um linguista americano que rompe com essa tradição mais descritivista e vai propor um olhar explicativo sobre a gramática, que para ele é uma gramática universal, considerando que a linguagem ela é inerente à espécie humana e, por conseguinte, é da competência do linguista descrever, ou melhor, explicar, descrever no campo do estruturalismo, explicar as bases epistemológicas e racionais dos estudos linguísticos. Portanto, a noção de gerativismo pressupõe produtividade, a competência de se falar ou de se produzir enunciados inéditos, uma gramática universal, um conjunto universal de regras, a partir das quais é possível recursivamente gerar frases. Então, esses são dois dos principais paradigmas que inicialmente aqui nós destacamos em relação aos estudos linguísticos, e a linguística, portanto, por se tratar de uma ciência, ela tem aí as suas formas de atuar a partir dos modelos, dos paradigmas, das comunidades científicas, no modo de se dirigir e se direcionar para montar determinados quebra-cabeças com base em um objeto antecipadamente posto, né? Então, o próprio Ferdinand Saussure está lá no curso de Linguística Geral, onde ele diz que é o ponto de vista que pressupõe o objeto. O objeto não é dado a priori nem em si, mas esse é um tema para um outro vídeo. Por enquanto, nós destacamos aqui que a linguística é uma ciência, e por ser uma ciência, ela tem paradigmas, ela tem modelos, e esses modelos são regulamentados pelas comunidades científicas que estabelecem padrões para se solucionar determinados quebra-cabeças. Professor José Roberto, neste canal, continue nos acompanhando. Mais adiante a gente vai aqui tratar com mais propriedade esses dois paradigmas, o paradigma do estruturalismo linguístico e o paradigma do gerativismo linguístico. Até o nosso próximo vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Até o próximo.